Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém? Eu já quero chegar sendo boca de Deus para você, já quero chegar sendo profeta de Deus para você, eu quero profetizar sobre a sua vida. No nome de Jesus, eu quero profetizar no nome de Jesus que você não vai abrir sua boca para murmurar. Como assim, pastor? O que é murmuração, pastora? Murmuração é você reclamar, é você questionar. Então, em nome de Jesus, não murmure, não questione, não fique falando, não fique reclamando, no nome de Jesus, que da sua boca, eu profetizo que só sairão bênção, só palavras de bênção, no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Quero estar te convidando para estar orando comigo, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu, de mais ninguém. Repreende todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário sobre a nossa vida, tu joga por terra, no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, Senhor. Toma nossos lábios nas tuas mãos, não deixe sair dos nossos lábios nada que não te louva, não deixe sair dos nossos lábios, Senhor, nada que impeça a nossa adoração. Te entregamos nas suas mãos a nossa vida, toma a nossa vida nas tuas mãos, toma essa live nas tuas mãos, toma essa casa dessa mulher, desse homem nas tuas mãos, entra com a tua glória e a tua graça. É o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Gente, eu estou só acertando aqui a luz. No nome de Jesus, amém? Se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Se você não nos segue lá, já corra lá e nos siga no nome de Jesus. Pessoal, no Facebook tem algumas pessoas que estão pedindo para me adicionar. Não, eu não vou adicionar. Me segue lá, no nome de Jesus. Você seguindo, você vai estar sabendo das notificações de tudo. Porque o outro Facebook que denunciaram, que eu perdi, estava muito cheio. Esse eu coloquei no meu coração que eu não vou ficar adicionando muita gente. Vou botar só, assim, igrejas, o povo que me convida para pregar, essas coisas assim, tá? Então você tem que me seguir. Eu acho que eu ainda não coloquei lá. Eu acho que eu não coloquei. Como é que é? Eu tenho que mexer no meu algumas coisas do perfil, que agora eu esqueci o que é, gente. Tá? Mas eu vou resolver isso lá no nome de Jesus, tá bom? Já quero te pedir para você deixar o seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você deixa o seu joia, é o YouTube, né? Você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo e ele passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo e lançar as redes mais longe no nome de Jesus. Amém? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por que eu não vou ficar aceitando as pessoas lá? Porque eu criei aquele perfil, gente, não foi para ficar conversando com ninguém. Eu criei aquele perfil. Portanto, que não tem nada meu lá. Não tem fotografia, eu tô não sei aonde, eu tô não sei aonde, eu tô não sei aonde, não tem. Lá é só as coisas de Deus, tá? Então lá tem pregação? Tem. Tem a igreja que eu tô pregando? Tem. Só isso. Tem nada, 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 nada na minha vida. No nome de Jesus. Eu não costumo postar nada. Até então, por quê?
Eu preguei até sobre isso ontem, que a gente que fica postando, eu tô não sei aonde, tô não sei aonde. Gente, eu não faço isso, tá? Porque você atrai muitas coisas ruins para você. Na internet tem coisa boa? Tem. Como eu e muitos pregadores que estamos aqui pregando, mas também tem muitas pessoas que vão lá só para vigiar a sua vida, fofocar a sua vida, falar de você, ter inveja, ter olho grande, entendeu? Então, em nome de Jesus, eu não posto nada. Não posto nada nas minhas redes sociais. Não posto, gente. No nome de Jesus, tá? Vida pessoal não está lá. No nome de Jesus, tá? Deixa eu dar um outro aviso. Então, não adianta para aqueles engraçadinhos que já botaram lá, oi linda, oi não sei o que, vai ser bloqueado no nome de Jesus, tá? Não tô aqui procurando ninguém. No nome de Jesus, eu tô aqui para falar do amor de Cristo. Então, se fizer gracinha lá, vai ser bloqueado. Nem seguir vai no nome de Jesus. É um perfil para falar das coisas de Deus. Se você quer ouvir palavra, vai lá, siga lá, que tem palavra, tem oração. Você pode deixar o seu nome lá para oração. Pastora, ora por mim, eu vou estar orando. Pastor, eu preciso de um gabinete, eu vou fazer um gabinete com você, eu preciso conversar. Como teve uma menina aqui que deixou um recado aqui dizendo que ela estava querendo tirar a vida dela. Você que está me ouvindo, eu deixei um recadinho lá para você, tá? Me chama lá inbox no Instagram, que eu quero estar orando por você, minha querida, no nome de Jesus. Já estou orando pela sua vida, mas quero estar orando junto com você. No nome de Jesus, procura lá, no dia do post que você fez, eu te respondi no mesmo dia de tarde, tem uma mensagenzinha para você lá, tá bem, amada? No nome de Jesus, não desista da sua vida, o Senhor te ama. E a pergunta é, para onde vai a sua alma quando você tirar a sua vida? Entendeu? Você fecha o olho aqui e automaticamente você vai abrir o olho em outro lugar. Você vai estar achando que está acabando com a tristeza, com a angústia, com tudo aqui. Vai ser pior no lugar onde você vai abrir o olho. Entendeu? Então, em nome de Jesus, não desista desse bem tão precioso que é a sua vida, que o Senhor te deu no nome de Jesus. Amém? Já deixe seu likezinho aí. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre murmuração no nome de Jesus. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que, ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estavam nas últimas fileiras do arraial. Então o povo clamou ao Senhor, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram, quem nos dera comer carne? Lembrando-se dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos, dos melões, dos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de... Eu tô sem óculos, gente. Odélio, acho que é isso, eu não consigo ler, tá? Espalhavam-se e comiam em moinhos, e moía, ou num grau passava em panelas e cozia. Amém? Agora a gente vai pro versículo 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase a caminho de um dia, de um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 dias. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colhiam cordonizes, o que?
menos tinha colhido 10 cordonizes. Eles a estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Essa palavra aqui está falando sobre murmuração. Aqui o povo fala que estava cansado de comer o maná. O maná era um alimento diário que descia do céu. Porque quando a comida acabou, né, começou a descer o maná. Deus não deixou aquele povo sozinho no deserto. Né? Deus nunca vai deixar você sozinha sem provisão. Nunca vai deixar você sozinho sem provisão. Gente, eu sou a prova disso. Deus é tremendo. Ele nunca me deixou sem provisão, sem um socorro bem presente, tá? Então, talvez você chegou nessa live e está precisando de um socorro, está precisando de um maná que caia do céu, uma providência de Deus. Eu quero te dizer que o maná ainda cai do céu, mas de maneiras diferentes. O maná às vezes cai no coração de alguém para alguém te ajudar, coração de uma porta de emprego para aquela porta se abrir para você. Mas eu quero te dizer, o maná desce até mesmo sobre você com uma ideia para você ganhar dinheiro, sabe? O maná continua caindo, mas de formas diferentes, porque o Senhor nunca deixa eu e você sem nada. Ele nunca deixa sem nada. Gente, você pode não estar com a despensa cheia, sabe? Como você queria, olhar e ver aquilo cheio. Mas eu quero te dizer que ficar sem nada você não fica. Porque Deus sempre vai mandar o maná diário. E a palavra diz que mandava o maná, Deus mandava o maná. Só que chegou um tempo, antes de eu falar desse tempo, o maná, eles cozinham o maná, assavam o maná tinha gosto de pão de mel, gosto de azeite, você tá entendendo? Então, alimentava eles, né? Então, chegou um tempo que eles cansaram de comer o maná e começaram a murmurar. E a murmuração não tinha cova o suficiente lá no Egito para nós. Estamos com saudade do peixe, do alho poró, da cebola, dos pepinos. Gente, só que eles eram um povo que estava escravo praticamente. Entendeu? Então, com certeza eles não estavam comendo tudo isso. Eles estavam comendo o resto dos restos, porque aqui Faraó já estava em cima deles, porque eles estavam crescendo demais. Preguei sobre isso, se eu não me engano foi ontem. Entendeu? Então, eles começam a murmurar, começam a reclamar. Então, quando você reclama da situação que você está vivendo, é você murmurando. Murmuração é reclamação. Então, quando você reclama, é você murmurando, é você reverberando para o mundo espiritual. Olha, não estou feliz com a situação que eu estou vivendo. Isso não está me agradando. Quando eu estava lá na terra de fulano, quando eu estava naquele emprego, quando eu estava assim, quando eu estava assado, eu não tinha problema nenhum. Agora eu estou assim. Agora está acontecendo isso. Isso é murmuração. E às vezes eu e você perdemos bênçãos por murmurar, por reclamar. E muitas das vezes, 99,99, murmuramos em momento errado, na hora errada. Murmuração já é errada, gente. Agora você imagina você reclamar, murmurar em tempo e hora errada. E o povo estava fazendo isso. E já descia, Deus mandava o maná. Você tá entendendo? Agora eles estavam falando que eles queriam comer carne, estavam cansados. Talvez você está cansado da vida que você está levando e está murmurando. Quantas pessoas estão no leito do hospital, meu querido e minha querida, estão com câncer. Você está entendendo? Querendo o teu lugar aí, você que está querendo desistir da sua vida, a pessoa está com câncer em fase terminal, está querendo vida e você querendo desistir da sua vida. Entendeu? Você murmura porque você tem vida e não quer mais viver. E a outra pessoa está precisando de um pouco do fôlego de vida dela que está indo embora. Então é 2 pesos e 2 medidas. Então nós temos que parar de murmurar. Porque a palavra de Deus fala assim, no mundo tereis aflição, gente. Então estamos no mundo, algumas coisas vão nos afligir, algumas coisas vão nos aborrecer, algumas coisas vão nos magoar.
A gente não vai viver momentos felizes 24 horas. Nem a pessoa que é bilionária, bilionária ou trilhardária é feliz o tempo inteiro. Se eu não me engano, Vinícius de Moraes tem um poema assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Por quê? Porque passamos por momentos de angústia. Nem sempre o barquinho da nossa vida vai estar, meu querido e minha querida, em mar calmo. Muitas das vezes o mar vai estar no meio de tempestade. Muitas das vezes o seu barco vai balançar para um lado e para o outro e você não vai saber o que fazer. Entendeu? Então não reclame, não murmure, adore. Lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas tinham tudo para murmurar. Eles tinham tudo, gente. Eles tinham apanhado inocentemente, foram açoitados inocentemente e agora estavam presos inocentemente. O que eles fazem? Meia-noite, começa a cantar, começa a orar, começa a louvar. Eles podiam estar reclamando: e aí, Silas, está doendo muito? Tá, Paulo. E aí, Paulo, Silas, como é que tá? Tá doendo muito? Tá, Silas. Você tá entendendo? A gente não merecia passar por isso, Silas, porque a gente faz a obra, Silas. Tiramos o demônio daquela menina, Silas. Libertamos aquela menina no nome de Jesus, mas ninguém reconheceu que foi o bem que nós fizemos. Eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles começaram a louvar. Porque se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele também é Deus. Você está entendendo? Deus não é obrigado a te abençoar. Ele não é obrigado a abrir a porta. Ele não é obrigado a restaurar a tua vida. Ele não é obrigado. Ele faz porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso e porque Ele é Pai. Então, não devemos reclamar. Que o povo começou a reclamar. E pelo povo reclamar, Deus mandou carne. Não quer carne? Então eu vou te dar carne. A palavra vai dizer que Deus soprou um vento. E quando Deus sopra o vento, manda cordonizes. Estava numa altura boa de cordonizes. Você está entendendo? Alguns historiadores vão falar que eram tanta cordonizes, que elas nem voavam. Você está entendendo? Elas ficavam no chão justamente para eles colherem aquelas cordonizes e guardarem para eles poderem comer. Mas eles estavam tão desesperados que quando eles começam a comer as cordonizes, a ira de Deus se acende, porque provavelmente eles continuaram reclamando. Para a ira de Deus se acender, aquele povo, mesmo colhendo as cordonizes, mesmo Deus mandando as cordonizes, continuou reclamando. Sabe aquela pessoa que mesmo quando Deus abençoa, continua reclamando? Mesmo com a porta aberta, continua reclamando? Mesmo diante de uma bênção, continua reclamando? Mesmo diante de uma saúde impecável, continua reclamando? Quando se você for no INCA, você nunca mais vai reclamar da sua vida. Entendeu? Se você vê pessoas morrendo com câncer, irmão, é uma doença infernal. Eu perdi uma amiga que eu falo, me dá vontade de chorar, porque eu lembro de tudo que ela passou. Eu chegava para visitar ela e ela falava assim para mim: amiga, o quarto tá fedendo. Porque o câncer dela estava aberto, não fechava mais, não sei. Ela falava assim: o quarto tá fedendo. E ela chorando, e eu falava assim: não, amiga. E eu segurando as minhas lágrimas, e o quarto tava, irmão. Mas eu falava para não magoar ela. Entendeu? Então é muito triste. Então, quando você pensar em desistir da sua vida, quando você pensar em reclamar, lembra daqueles que estão com câncer. Daqueles que estão lutando desesperadamente com uma bolsa de colostomia, sabe? Assim do lado. Lembra dessas pessoas. Lembra daquela pessoa que não tem a perna e você tá reclamando aí porque tá cansado, porque deixou o currículo o dia inteiro. E aquela pessoa queria uma perna só, não tô nem falando de duas, uma perna só para deixar currículo. Para sair com as próprias pernas dela, sem precisar de ajuda de ninguém. Quando você reclamar, dizendo para Deus que você não está vendo solução nos seus problemas, lembra do cego que queria estar vendo o que você não está vendo e ele não está enxergando realmente nada na frente dele. Então,
Meu querido e minha querida, a murmuração é muito sério. A palavra diz que eles se engasgaram porque a ira do Senhor se acendeu. Então, quando você murmura, quando você reclama da vida que você tem, da coisa que você está passando, do processo que você está passando, você acende a ira de Deus. Você está entendendo? É você falando, eu não mereço passar por isso, eu sou um filho mimado do Senhor, eu não mereço. E olha que eu sempre brinco, eu sou queridinha de Deus, mas eu, por ser queridinha de Deus, não significa que eu sou mimada de Deus. Eu passo por processo, eu passo por vento, mas eu passo louvando. Eu falo assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Eu agradeço quando o Senhor faz, mas também agradeço quando Ele não faz. Entendeu? E quando Ele não faz, irmão, eu continuo segurando o anjo, eu não desisto. O Senhor nos ensinou a parábola da viúva persistente. Aquela mulher não desistiu. Fala que o juiz falava que não ia atender ela ia embora. Você tá entendendo? No outro dia, ela tava lá, de volta no juiz. Peraí, gente, que vou secar aqui. Minha toalha pendurada lá na porta. Ela ia de volta lá naquele juiz. Tô com corize. Ela ia de volta lá naquele juiz e não desistia. Então, não é porque Deus não fez naquele momento que eu queria que eu vou reclamar. Talvez Deus não fez no meu momento, mas vai fazer no momento dele. Então, em nome de Jesus, se você é daquela pessoa rixosa, daquela pessoa que reclama de tudo, pare de reclamar. Olhe para o lado, tem gente pior. Tem gente morrendo. Entendeu? Às vezes você está desesperado. Eu estou desesperado porque eu não sei o que fazer mais para minha vida melhorar. Olhe para as crianças que estão sendo vendidas por um prato de comida. Sempre tem alguém pior do que a gente. Então eu aprendi que em momentos de desespero, em momentos que eu estou precisando de socorro, gente, eu vou para Deus. Que eu sei que alguma coisa vai acontecer. Essa semana eu estava passando um processo, eu falei, Senhor, eu vou deitar e vou dormir, porque eu sei que o Senhor vai me dar a solução, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer e eu vou conseguir resolver esse problema. Pois aconteceu e eu consegui resolver o problema. Agora imagina se eu fico ansiosa. Imagina se eu me desespero. Então é isso que você tem que aprender. Não murmurar, não reclamar, mas orar. Quando a gente trocar a murmuração por oração, a gente não engasga com o osso da cordonice. Entendeu? A gente não fica entalado. A ira do Senhor não se acende contra a gente. Sabe? O Senhor vai olhar dos altos céus. Eu conjecturo, eu imagino que Ele vai falar, mesmo eu dando não para minha filha, ela continua ali. Meu filho continua ali, não abriu a boca, não reclamou. E o Senhor é misericordioso, gente. Entendeu? Às vezes Ele não te deu a bênção naquele momento. Porque aquele momento você não estava preparado para aquela bênção. Mas no momento certo, no tempo determinado, a palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu já estou resfriada. Aí eu meio que choro assim, aí já viu. Entendeu? Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para você ser abençoado. Há um tempo determinado para a porta se abrir. Há um tempo determinado até para você ser curado. Você está entendendo? Há um tempo determinado. Enquanto isso, vai aprendendo o que Deus está te ensinando nesse deserto. Porque deserto não dura para sempre, não. Deserto é passagem para crente. Deserto é experiência para crente. Deserto é descer na madrugada. Você está entendendo? É fazer jejum. Eu, para o Senhor resolver esse problema, eu vou te contar aqui, eu fiz uma semana de jejum com Deus. Uma semana de jejum, de meia-noite a meio-dia, meia-noite a meio-dia, meia-noite a meio-dia. Uma semana corrida direto. Falando, Senhor, eu sei que tu vai resolver, mas eu tô segurando, eu só saio daqui quando tu resolver minha causa. E no 7º dia o Senhor resolveu. Então, em nome de Jesus, aprenda. Porque deserto não é pra gente reclamar. Porque se você tá no deserto, o deserto não tem não tem água, não tem comida. Então, o ato de você murmurar, de reclamar, é o ato de fechar e abrir a boca, vai te dar sede, vai te dar fome. Então, fica em silêncio. Começa
começa a adorar, adore ao Senhor. Fale, Senhor, eu não tenho condição de resolver isso, mas tu tem condição de ir lá. Tu tem condição de resolver, de abrir a porta, de curar, de transformar, de libertar. Não murmurar. A gente tem mania de murmurar, mania de reclamar. Reclamamos de marido, reclamamos de esposa, reclamamos de filho, reclamamos. Reclamamos o tempo inteiro. Somos rixosos, somos rixosa. Reclamamos, irmão, até que tá muito quente, reclamamos. Tá muito frio, reclamamos. Tá chovendo muito, reclamamos. Não tá chovendo, reclamamos. Tá com luz, reclamamos. Tá sem luz, reclamamos. Reclamamos de tudo a gente reclama, tudo a gente tem uma palavra maldita, só falando assim, para sair da nossa boca. Palavras são sementes, sementes no solo crescem. Então, em nome de Jesus, se você tem hábito de reclamar, hábito de murmurar, hábito, lembra-se que, Deus mandou a benção, mas eles ficaram entalados com elas. Então, pensa, antes de você reclamar, olha para a vida do irmão, tá reclamando da sua. Você que tá reclamando muito da sua vida, faz uma visitinha lá no hospital do INCA. Visita a ala infantil. Olha para aquelas crianças. Visita a ala de mulheres, todas sem os seus seios. Entendeu? Visita a ala dos homens. Faz uma visita. Você nunca mais vai reclamar na sua vida. Não vai reclamar porque tá faltando comida. Não vai reclamar porque a porta tá trancada. Não vai reclamar, irmão. A gente só reclama porque a gente tem um teto. Tem uma cama. Aí a gente reclama. Passa uma noite do lado de um morador de rua. Passa uma semana dormindo ali com ele, comendo o que ela e ele come. Que eu quero ver se você vai reclamar na sua vida. Então, em nome de Jesus, você que reclama do seu marido, vai para a porta do cemitério. Você que reclama da sua esposa, vai para a porta do cemitério. Olha bem o rosto daqueles viúvos que entram lá chorando desesperado porque a amada desceu à sepultura, ou daquelas mulheres que perderam o marido que seu amado desceu à sepultura. E agora vão dormir sozinhos numa cama onde tinha alguém. A primeira noite é terrível. Você que reclama da sua mãe e do seu pai, vai para a porta do cemitério. Vai ver aquele filho que está passando no cortejo porque está enterrando a sua mãe e o seu pai. E agora não vai ter mais ninguém para abraçar, para beijar, para tomar um conselho. Eu não gosto de fazer esse tipo de live, mas o Senhor me leva para fazer. Porque tem pessoas que reclamam demais. Desistem demais. O Senhor te ama. E quando Ele faz essas lives, Ele me leva para fazer essas lives, é porque Ele te ama muito. É para você não fazer, é mostrar para você o que não fazer. Não reclame. A reclamação, ela chega no céu com mau cheiro, cheiro de podridão. Quando você pensar em reclamar, olhe para o lado. Tem sempre alguém pior do que você. Tem, irmão, tem sempre alguém pior do que você. Então, em nome de Jesus, não seja como o povo de Israel, porque a ira do Senhor se acende mesmo. Entendeu? O Senhor não gosta de murmuração. Para todo murmurador tem um castigo. Para todo murmurador tem uma consequência. Para todo reclamão
tem uma consequência. Para todo rixoso, rixosa, tem uma consequência. Então, em nome de Jesus, se você se reconheceu, pastora, eu reclamava de tudo. Eu agora não quero reclamar mais. Eu quero te convidar para estar orando comigo no nome de Jesus. Porque um dia eu também fui uma mulher muito reclamona. Eu reclamava de tudo, irmão, de tudo. E por reclamar de muitas coisas, já até contei um testemunho aqui, uma vez eu perdi um carro por reclamar. Entendeu? Um carro que eu fui reclamar com a minha mãe, porque eu achei que ela foi injusta, que ela deu um carro pro meu irmão e não deu para mim, porque eu fui a irmã mais velha. E ela falou assim para mim: olha, pois você deixou de ganhar um carro, porque o próximo era o seu. Eu falei coisas horríveis. Então é o que eu quero te falar, quando você reclama, você perde bênção. Então, em nome de Jesus, tá? Eu quero estar orando por você. Tá vendo esse rapaz lindo, maravilhoso aqui atrás? É o meu bebê. É o meu filho. Essa foto aqui, ele tinha 14 anos. Agora ele tá com 30 anos. É um homem. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando comigo. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que reclamam, todas as pessoas, Senhor, que até querem desistir da sua vida, Pai amado e Pai querido. Sabe, Senhor, aquelas pessoas que reclamam de tudo e por qualquer coisa, por pequenas, por médias e por grandes coisas. Senhor, transforma essas pessoas para que elas não reclamem mais no nome de Jesus. Senhor, que saiam palavras de vitória, palavras de vida da boca dela no nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Repreende, Senhor, todo espírito de murmuração no meio do teu povo, todo espírito de murmuração dentro dessa casa, toda palavra de maldição que saiu da boca dessa mulher, da boca desse homem, até palavras de maldição hereditárias lá atrás, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus, Senhor. Eu profetizo que da boca dessa mulher, da boca desse homem, nunca mais vai sair murmuração, nunca mais ele e ela vai murmurar, vai reclamar da vida, do sol, da terra, do trabalho, do marido, da esposa, do filho, nunca mais, Senhor. Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu é poderoso para mudar, Senhor, a história dessa família. Então tira, Senhor, toda murmuração, toda língua felina, Senhor, dessa mulher e desse homem, transforma. Senhor, que saia da boca deles palavra de vitória, palavras, Senhor, de vida, Pai amado e Pai querido, e palavras de adoração a Ti. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que reclama, até com aquela pessoa que está querendo desistir da vida dela, tá? Compartilha no nome de Jesus, porque o Senhor não se agrada da murmuração, não sou eu. É o Senhor. Então, em nome de Jesus, aprenda a nunca mais murmurar na sua vida e profetizar a bênção sobre a sua vida, tá? Dá o seu likezinho. Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.